A mãe do Lázaro vai falar. É nessa entrevista que ela pede para mandar um recado para ele. Ela pede para mandar um recado ao filho. O que ela tem a falar para o filho neste momento? Você já vai ver esta entrevista. Porque agora eu estou aqui com a carta que foi encontrada. Essa carta encontrada pela polícia levou a polícia a analisar o que está escrito. Será que é a letra dele? É muito bem escrito. Será que é uma impressão e ele imprimiu isso em algum lugar? Será que esta carta é realmente de Lázaro? Por que a polícia acredita ser de Lázaro? Pelo que está escrito. Muitos que vivem merecem morrer. Começa assim. Pode encher a tela, por favor. Muitos que vivem merecem morrer. Alguns que morrem merecem viver. Por causa dessa carta, nós trouxemos aqui o Ricardo Ventura, que é um psicanalista, que é um cientista comportamental. E no final da manhã de hoje, nós convidamos o Ricardo para participar do programa e mandamos a carta para que ele analisasse. Ele já analisou. Antes da análise do Ricardo, eu vou ler a carta inteira para você, porque tem gente em casa que não está conseguindo ler, porque é uma letrinha muito pequenininha. Muitos que vivem merecem morrer. Alguns que morrem merecem viver. Você pode lhes dar a vida? Então não seja tão ávido para julgar e condenar a morte. Mesmo os muito sábios, que não conseguem enxergar tudo, assim como todos que vivem para ver tempos assim, não cabe a eles decidir. Temos que decidir apenas o que fazer com o tempo que nos é dado. Há outras forças agindo neste mundo além da vontade do mal. Essa é a carta. Ricardo, você analisou a carta. E aí? Analisei. É plágio. Essa carta é um plágio. É plágio? É um plágio. Essa carta, na realidade, ele copiou de uma conversa dos personagens do Senhor dos Anéis. Essa carta que está com a polícia? É. Essa frase, literalmente, todas as frases ali, é um diálogo onde acho que é Gandalf, que é o mago, tá tendo com um dos personagens, que acho que é o Frodo, alguma coisa assim, falando justamente do mal que é o Gollum, aquele do senhor. Lembra do meu anel precioso? Porque quando ele pega o anel, ele se torna uma pessoa má. Ele se torna uma pessoa sem limites, que é o que está acontecendo com ele. Ou seja, ele mostra que é uma pessoa sem limites. Mas ele não escreveu isso daí da própria cabeça. Foi uma cópia. E o que chamou atenção também, Gotino, foi a letra. É uma letra de uma pessoa que já escreveu durante muitos e muitos anos. Você vê que tem uma grafia, você vê que tem a maneira de escrever não é de uma pessoa de poucas letras, não é uma pessoa de pouco estudo. Tanto é que há uma completamente diferente na vela, que a gente viu escrito Lázaro Barbosa, com essa letra. Então, a gente fica pensando, será que ele que escreveu? Será que realmente, ou ele pediu para alguém escrever? Mas o mais importante é que muitas pessoas começaram a acreditar que era um pacto, que era algo, que ele era letrado, que ele trouxe algo enigmático, mas não, é uma cópia, é um plágio. Esse é um diálogo dos personagens ali do Senhor dos Anéis. Vamos lá, a carta está aí do lado direito do seu televisor, do lado esquerdo uma outra foto também tirada pela polícia. As duas imagens foram encaminhadas pela polícia. Do lado esquerdo uma vela com um papel escrito o nome do Lázaro. Do lado direito a carta. O Lombardi tem dúvida se o papel escrito o nome de Lázaro, se foi Lázaro que escreveu ou... Eu acho que foi um policial. A própria polícia? Alguém da polícia ou da perícia. Pra quê? Pra juntar provas, cada pra vez juntando provas. Pra identificar que a vela é dele? Exatamente isso. É um detalhe a mais em toda essa investigação. Neste bilhete, tem um detalhe ali que me chamou a atenção, por isso que eu acho que foi escrito e copiado. Aqui embaixo, onde está assim, temos de decidir apenas o que fazer com o tempo que... Tem um riscão ali, ó. É dado. Que nos é dado. Que não, ele riscou. Ele errou. Quem escreveu, riscou. Então, quem escreveu, eu não sei se o Lázaro tem essa competência e essa capacidade de ter uma letra tão organizada, né? E não só a letra, você percebe que a parte gráfica, né, tá diagramado.
Você percebe que Sim. a distância entre uma linha e outra, a distância... Parágrafo, né? Os parágrafos. Os parágrafos, o início da frase, você vê que tem uma distância exatamente de uma pessoa que costuma e tem essa habilidade de escrever bastante com as mãos. Ou seja, escrever com as mãos. Escrever com a mão, né? Porque a gente escreve muito digitando. O computador faz isso também, tem esse... Sim, não, mas isso é feito à mão. Agora, por que estaria num local onde o Lázaro andou esse tipo de bilhete? Será que ele levou com ele e foi escrito por alguém que ele pediu e ele carrega com ele e agora ele está se desfazendo de algumas coisas porque ele está trocando? E na realidade ele está fazendo um jogo. Você percebe que ele está deixando a vela, a carta, ele está dentro de um jogo, ele está jogando. Ele é um personagem. E aqui mais uma prova. Ele está trazendo para as pessoas o lado lúdico, Senhor dos Anéis, um diálogo do Senhor dos Anéis. Ele está dentro de um jogo. Sim, mas ele tem essa capacidade de discernimento sobre o Senhor dos Anéis. Tudo bem que ele ficou preso. Quem está preso tem preso que não faz nada. Fica o dia inteiro vagabundando dentro da cadeia. Mas tem preso que lê, tem preso que estuda. Vamos ler a carta novamente? Porque o que eu quero entender é o seguinte, o significado da carta. E é isso que eu pergunto para o Ricardo, que está com a gente aqui, psicanalista, cientista comportamental, Ricardo Ventura. É só um texto, ele pegou aleatoriamente e colocou lá, ou pediu para alguém escrever, ou tem um significado? Muitos que vivem merecem morrer. Ele está matando pessoas, por isso que chamou a atenção da polícia. Muitos que vivem merecem morrer. Inclusive, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês uma pessoa lá da cidade dele, a cidade dele lá na Bahia, Barra do Mendes, que disse que Lázaro saiu da cidade, fugiu da cidade, porque ele foi entregue à polícia, porque entregaram onde ele estava, contaram onde ele estava. Ele foge de Barra do Mendes, na Bahia, vai para o Centro-Oeste e deixa um recado. Voltarei para me vingar de todos que me fizeram mal. Pessoas estão apavoradas na cidade, inclusive a mãe dele, que vai falar com a gente daqui a pouco. A mãe dele saiu da região central, onde ela trabalhava. Ela chegou a trabalhar, inclusive, na casa do delegado-geral da Polícia do Distrito Federal. Ela foge porque está com medo e daqui a pouco ela vai conversar com a gente direto dessa cidade na Bahia. E tem pessoas lá na Bahia que estão com medo porque ele disse que vai voltar. As pessoas que moram nessa cidade acreditam que se ele conseguir fugir desse cerco, ele vai direto para Barra do Mendes. O que está escrito na carta, Ricardo? Muitos que vivem merecem morrer. Alguns que morrem merecem viver. Você pode lhes dar a vida? Então não seja tão ávido para julgar e condenar à morte mesmo os muitos sábios que não conseguem enxergar tudo, assim como todos que vivem para ver tempos assim. Não cabe a eles decidir. Temos que decidir apenas o que fazer com o tempo que nos é dado. Há outras forças agindo neste mundo além da vontade do mal. Vamos partir da pressuposição que realmente ele tem escrito, ou ele mandou alguém escrever e que realmente ele deixou isso como uma peça do jogo. Será que ele não está com medo justamente de que matem ele? Porque ele diz, quem são as pessoas que podem julgar quem vai ficar vivo e quem vai ficar morto? Até os sábios podem ter essa dúvida porque não tem a visão geral. Talvez ele esteja dando um recado, usando um plágio, usando palavras de outros, para dizer, olha, quem são vocês para também me julgarem? Quem são vocês para me matarem? Talvez ele esteja com medo dessa busca de gato e rato. Perfeito. Agora o texto tem, a ortografia tem vírgula, tem interrogação, tem ponto. Então quem copiou direitinho e sabe exatamente a língua portuguesa. Será que ele obrigou uma de suas vítimas a escrever esta carta? Pode ser. No momento em que mantinha esta pessoa refém? E o mais interessante, Coutinho, que você percebe que ele não usa, ele começa a usar a folha inteira. E depois ele encurta como se fosse um post. Se você buscar essa frase na internet, você vai encontrar ela inteirinha num post para diagramação para o Instagram. Ou seja, você não escreve com mais tamanhos na horizontal, mas um quadrado, que é um post de Instagram. E aí entra justamente nessa diagramação. Ou seja, quem copiou, eu acredito que copiou justamente de um post. Olha aí. E daqui a pouco eu vou pedir para o Ricardo analisar as fotos sensuais que o Lázaro enviava a mulheres nas redes sociais em busca de encontros. Essa é uma segunda parte da investigação.
O primeiro ponto é localizar Lázaro, prendê-lo. Mas a polícia acredita que ele possa ter feito outras vítimas porque descobriram uma rede social dele onde ele marcava encontros e postou fotos. E daqui a pouco o Ricardo vai analisar essas fotos. Ele mandava nudes para as mulheres, um homem casado com 2 filhos, um bebê de 2 anos e tinha uma outra vida que a mulher não fazia ideia, a mulher dele que tem apenas 19 anos.